Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós iremos iniciar o nosso quarto capítulo, tá? Nós iremos falar então do Brasil, um país de muitos caminhos. Durante esse capítulo, nós vamos discutir um pouco sobre como, nem por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro, tá bom? Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 19 e vamos lá. Durante o nosso terceiro capítulo, nós estudamos um pouco sobre os povos formadores do Brasil. Falamos um pouquinho, então, sobre os indígenas que já habitavam aqui em nosso território, sobre os portugueses que chegaram nas caravelas, sobre os africanos que foram escravizados, né? Eles eram obrigados a trabalhar forçados aqui. E também a gente recorda aí um pouquinho sobre o pau-brasil, né, que era uma riqueza que existia no nosso território, que os portugueses exploraram. Os indígenas cortavam esse pau-brasil, né, a madeira desse pau-brasil, para os portugueses levarem para a Europa, que lá na Europa esse pau-brasil ele era visto com grandes olhos, né, ele era algo valioso, algo que simbolizava riqueza, porque através desse pau-brasil eles construíam móveis, tingiam roupas de vermelho, que era um símbolo de riqueza, de uma pessoa poderosa, né, lá na Europa. Então, por isso, esses portugueses levavam esse pau-brasil para lá, porque era um símbolo de riqueza para eles, né? Era algo valioso para eles. Então, continuando nesse assunto, que agora a gente vai ver um pouquinho sobre esses caminhos aí, né, que levaram essa expansão do território brasileiro. Aí na página 20, nós temos então na seção de Gaí, uma imagem que é a reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, que foi criada em 1899. Na obra aí nós conseguimos observar que tem um homem tocando um instrumento, uma mulher aparentemente cantando, né, com um lenço no ombro. Ele está sentado em uma janela e aparentemente aí também a casa com as paredes descascadas, né, feita aí de barro. Isso são algumas coisas que nós conseguimos analisar. As perguntas que tem aí abaixo, nós vamos responder juntos, tá, pessoal? Não precisa responder no caderno, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? Então vamos lá. Com base em sua leitura, responda as questões. O que o artista procurou retratar na obra? Então, como a gente já conversou, né, o que ele procurou retratar na obra? Ele está retratando um homem tocando um instrumento e uma mulher encostada, né, na janela dessa casa, cantando junto com esse homem que está tocando esse instrumento, tá bom? B. Que instrumento musical foi representado? Bom, o instrumento representado aí na obra foi a viola, né? Como nós conseguimos analisar aí. C. Você conhece alguma música com esse instrumento? Então, isso é uma questão pessoal, né? Se vocês conhecem aí, falem aí com a mamãe, com o papai, uma música, né, que utiliza esse instrumento que vocês conhecem, conversem aí com o papai e a mamãe de vocês. D. Leia as imagens e identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, né, como nós analisamos aí logo de cara, a gente consegue perceber que a imagem que se identifica mais com a construção da obra é a primeira imagem dessa casa feita de barro, tá bom, pessoal? A segunda imagem é de uma casa feita de madeira, tá? Conseguimos observar isso pelos elementos da imagem. Então, ó, vocês irão marcar o xizinho na imagem que mais se identifica com a construção da obra, que é a primeira imagem da casa feita de barro, tá bom? Bom, nessa obra que nós observamos, né, acabamos de analisar, que foi criada por Almeida Júnior, né, esse artista, ele procurou retratar a cultura caipira que era referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulistano, tá bom? Uma curiosidade aí que tem na apostila para vocês é que esses mineiros, né, os mineiros, os nordestinos, os paulistas, eles faziam essas casas de barro, tá? Porque na região tinha muito
barro, então eles aproveitavam esse barro e construíam casas. E essas casas que eram construídas de barro, né, elas eram chamadas de taipa ou de pau a pique, tá bom? Esse tipo de construção proporcionava, então, um frescor maior, né, a casa ficava fresquinha e amenizava um pouco o calor que vinha de fora. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse início da criação de gado e a expansão do território, tá? Lembra que no início do vídeo eu falei com vocês que os portugueses eles chegavam aqui de caravelas, eles exploravam as nossas riquezas, o nosso pau-brasil, mas depois de um tempo, né, depois de mais ou menos aí uns 30 anos que eles chegaram aqui no nosso Brasil, no nosso território, eles começaram a se expandir pelo território para começar a conhecer e se fixar aqui. Então, se antes eles vinham para cá, para o nosso território, somente para tirar os nossos bens, as nossas riquezas, agora eles iriam começar a vir para morar aqui. Em 1530, lá em Portugal, foi organizada então uma expedição para explorar esse território brasileiro, tá? Para ver o que ele tinha a oferecer, o que eles poderiam plantar nesse território, tudo o que eles poderiam fazer nessa colônia aí. E essa expedição ela foi liderada, né, pelo português Martim Afonso de Souza. Bom, após a chegada desses portugueses, tá, no ano aí mais ou menos de 1532, esses portugueses eles começaram a ter uma vida no litoral, tá? Afinal, eles chegavam de caravelas, de barcos, não tinha avião naquela época, não tinha outro meio de transporte, então eles utilizavam essas caravelas, esses barcos para chegar até o território, tá bom? Então aí eles fundaram a primeira vila, tá bom? A vila de São Vicente, que ela ficava mais ou menos ali onde hoje é o estado de São Paulo, tá? Mais ou menos ali onde é o Porto de Santos. Mas em outras regiões também foram surgindo algumas vilas. Temos aí Olinda em Pernambuco, tá? Que foi uma vila que surgiu aí no ano de 1535. Temos também Salvador, que foi uma vila, e depois ela se tornou a nossa primeira capital, tá? A primeira capital do nosso território, que surgiu aí no ano de 1549. Mas afinal, qual era a intenção deles explorarem esse território? Então, eles tinham interesse de fixar essas moradias aqui, mas de certa forma, eles também queriam aproveitar o local para plantar, né, algumas plantações daquilo de algo que eles já tinham interesse, e assim como o pau-brasil, essas plantações também gerariam lucros, né, riquezas para eles lá na Europa. Então, as primeiras vilas, elas começaram a ser usadas principalmente para o plantio dessa cana-de-açúcar, tá? Essa cana-de-açúcar, ela não é originária aqui do nosso Brasil, tá? Ela foi trazida para cá pelo português Martim Afonso, lá da Ásia, da Ilha da Madeira, e aqui o solo era muito bom para o plantio dessa cana-de-açúcar. E uma coisa legal também que tem aí na apostila é que, não sei se vocês já comeram, né, ou se já viram em algum lugar, que é a rapadura. A rapadura é um doce que é feito a partir dessa cana-de-açúcar, um doce muito gostoso. Tia Lívia gosta muito desse doce, vocês gostam? E tinha também alguns solos que não eram propícios para o plantio de cana-de-açúcar, tá? E o que eles faziam? Eles paravam por ali? Não, eles utilizavam aquele terreno para a criação do gado bovino. E o gado bovino também não é algo originário aqui do Brasil, tá? Ele foi trazido para cá pela esposa de Martim Afonso, tá bom? A Ana Pimentel, ela trouxe lá da ilha de Cabo Verde. Então, antes da chegada desses portugueses, não existia aqui nem vaca, nem boi, tá bom? Então, esse gado bovino, né, ele começou então a ser utilizado aqui no nosso país. Virando aí na página 23, tá falando um pouquinho sobre esse gado bovino, né, sobre para que ele era utilizado em diversas atividades. Então, a gente vai conhecer as principais atividades que esse gado bovino ele era utilizado. Então, ele era utilizado para o transporte de pessoas e mercadorias pelo território, movimentação dos engenhos de madeira, que moíam a cana-de-açúcar para produzir esse açúcar, na obtenção de alimentos, carne, leite, queijo, na obtenção também do couro para a produção de roupas e utensílios, como embalagens, bolsas e chapéus. Ainda aí na página 23, na seção Interpretando, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então vamos lá.
Questão 1. Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. De outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões. Vamos lá. Questão A. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e de animais, que também não são originários do Brasil, a cana-de-açúcar e o gado bovino, por exemplo. Então, quem foram os responsáveis por trazê-los ao Brasil? Então, quem que trouxe essa cana-de-açúcar e o gado bovino para o nosso Brasil? Isso que eu quero que vocês respondam. B. De acordo com as legendas, pinte os quadradinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Então, tudo aquilo que for de origem da cana-de-açúcar, vocês irão pintar de amarelo. E tudo que for de origem do gado, vocês irão pintar de vermelho, tá? Essas palavrinhas aí abaixo. E na 2, é uma questão pessoal, vocês vão falar quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome no seu dia a dia, tá? Pergunta a mamãe, papai, conversem aí e respondam essa questão, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tia Lívia está com muita saudade de todos vocês. Se Deus quiser, isso tudo vai passar logo. Cada vez mais esse dia está chegando. Então, lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal para a tia Lívia corrigir, tá bom? Então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!